Boa tarde a todas e a todos. Nós iniciaremos agora a 7ª sessão do Putirum. O Putirum é o Mutirão de Pensamentos e Palavras e é um evento promovido pelo grupo de pesquisas Colins, Colaboratório de Interculturalidades, Inclusão de Saberes e Inovação Social, vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Estudos Antrópicos na Amazônia, da Universidade Federal do Pará, e tem por finalidade promover uma série de debates, né, com convidados de outras instituições, mas também com o nosso público interno, com os nossos atores internos, com o objetivo de construir de forma coletiva e participativa esse espaço de debate com a proposição de pensamentos, epistemologias, metodologias, né, oriundas desses diversos saberes, desses encontros interculturais. Nessa edição do Putirum, que está ocorrendo neste primeiro semestre de 2021, a temática é epistemologias nativas e metodologias colaborativas, onde nós procuraremos compreender o pensamento ocidental e as condições de produção desse pensamento, decorrentes exatamente desses contatos, e gerando a construção de um mundo moderno, né? Esse mundo que nós vivemos, particularmente na academia. E hoje, nessa 7ª sessão, eu tenho a felicidade de trazer para dialogar conosco o professor Frederico Garcia Fernandes. Ele é doutor e professor de teoria literária, né, doutor em letras e professor de teoria literária do Departamento de Letras Vernáculas e Clássicas da Universidade Estadual de Londrina. Tem um estágio pós-doutorado na Brook University, do Canadá, e na Universidade de Bolonha, na Itália, e é bolsista do CNPq, e coordena o projeto de pesquisas, festivais literários, redes afetivas e sistema literário, sendo também autor de livros sobre poesia oral e atualmente é presidente da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Letras e Linguística, ANPOL, sendo um dos coordenadores também do Fórum de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, Letras e Linguística e Artes. O Fred, para além de tudo isso, é um grande amigo, companheiro, né, de velhas datas, né, militando na área da poética oral, dos estudos da oralidade, e é sobre isso, inclusive, que ele vai falar um pouco hoje conosco, né? Ele vai falar, o tema é oralidade e performance como método, e vai falar da sua experiência, e é muito oportuno que todos nós possamos ouvi-lo e também promover esse diálogo ao final. Então, Fred, muito obrigado, meu amigo, seja bem-vindo. Não sei se você tem algum slide para passar, enfim. Olha, eu na verdade, vou passar só um diagrama que está aqui no artigo. A hora que eu passar, eu faço a apresentação de tela. Certo, eu projeto ele, né? Eu acho que seria esse o diagrama mais a hora que eu for falar do método na pesquisa, na perspectiva das interpretações das fontes, método teórico crítico. Tá certo. Tá, te agradeço a presença. A palavra é tua agora. Olha, eu quero também fazer aqui os meus agradecimentos, né, ao convite que me foi feito, ao Zé, a todo o pessoal aqui que compõe esse laboratório da Universidade Federal do Pará, do campus de Castanhal. É uma grande honra estar aqui e de estar dividindo um pouco das minhas ideias, né, com vocês a respeito de um tema que para mim, para o Zé, a gente se conhece aí na lida dos debates do GT de Literatura Oral e Popular da ANPOL, que é um GT que existe desde 95 e eu tive a oportunidade também de trabalhar nesse GT e ter o Zé como um dos membros dessa comissão coordenadora do GT, na época que eu fui coordenador. Então, a gente tem uma longa estrada aí de pesquisa, de discussão, né, de debate, e que, assim, a gente vai construindo, né, ao longo dessa carreira, dessas inquietações, as nossas ideias. E o Zé, já na pré-apresentação, me falou que tem pessoas de diferentes áreas do conhecimento aqui. Eu acho isso uma oportunidade maior ainda, e que torna, então, muito mais caro para mim
esse convite, né, de estar falando para pessoas, pesquisadores, né, que têm formações bem de outras áreas de conhecimento, com outros percursos teórico-metodológicos, e que isso, na verdade, torna ainda a minha fala muito mais responsável para comentar aqui as perspectivas que eu quero compartilhar com vocês agora. Eu preciso dizer que essas perspectivas que eu estou trazendo hoje aqui para o debate é uma perspectiva constituída no campo dos estudos literários, mas mais do que uma discussão dos estudos literários per se, é uma reflexão a respeito da oralidade dentro dos estudos literários, porque eu diria que a voz e a cultura oral é algo que conflita na história da literatura, né? Se a gente pegar a palavra literatura, é importante fazer esse percurso etimológico, que está no Manual de Teoria Literária, manual não, né? No livro Teoria da Literatura, do Vítor Manuel Aguiar e Silva, né? Ele coloca toda essa trajetória da palavra literatura, uma palavra do século XII, mas que no século XVIII ela começa a ser empregada para designar, né, um conjunto de obras escritas com um valor poético, com valor estético, enfim, que nós conheceríamos e delimitaríamos como campo de estudos da literatura. Até o próprio conceito de literatura, né, para quem não é da área, acho que vale a pena enfatizar, é um conceito bastante volátil, né, cambiável, se transforma ao longo dos tempos. Basta a gente entender que filosofia e história eram consideradas literatura até mais ou menos no século XIX, e que deixam, né, em determinado momento, ocorre ali uma cisão, e elas deixam de ser, então, entendidas como algo dentro do campo de estudos literários. E esse conflito da oralidade com a literatura, né, está muito no sentido etimológico, como eu ia dizendo, né, do termo, né, literatura vem de litera, no latim, que significa letra, né, e letra no sentido ali tanto tudo aquilo que é escrito, né, que é produzido pela escrita, mas também litera no sentido de letra, no sentido de cultura, ou seja, tudo o que culturalmente é possível ser criado por meio da escrita, né? Então, tem uma relação muito simbiótica entre o escrever e o produzir literatura, ao passo que o oral, ou essas narrativas que nós estudamos, ou essas vozes, essas falas, que nós buscamos interpretar ao longo da nossa atividade de pesquisador, elas meio que vão, historicamente, ao longo do século XX, conflitando com esse conceito de literatura, né? Exatamente porque aquela velha discussão de a quem pertence a narrativa oral, né? Como se a literatura, os estudos literários tivessem aberto mão dessas narrativas, dizendo que se trata do campo de estudos da antropologia, da sociologia, da antropologia, mais especificamente, né, mas outros campos também revogam seu pertencimento, como a história, a psicologia, né, enfim, entre outras áreas de conhecimento, e como se pertencesse ali àquele campo de estudos dessas outras áreas, e não pudesse fazer parte, então, dos estudos literários. Mas, por um outro lado, quando a gente pensa a literatura, pensa o conceito de literário, historicamente, dado pela sua própria tradição, a gente vai se deparar com textos clássicos da cultura ocidental, como, por exemplo, Ilíada e Odisseia, né? Que são considerados os textos matriciais, vamos colocar assim, da literatura no mundo ocidental. E
como bem demonstrou Milman Parry, numa investigação de 1928, numa tese de filologia defendida na Sorbonne, o Milman Parry demonstra que tanto Ilíada e Odisseia eram textos de circulação oral. Então, tudo aquilo que a gente, né, tinha em excelente nível por ser textos escritos, a gente viu que a sua origem era oral. Então, isso serviu para, ao longo do século XX, questionar essa predominância, né, da escrita sobre o oral, entender, trazer para o campo de estudos literários também a voz, também os gestos e também as performances como um elemento fundamental de estudos, tá? E é sobre essas vozes, então, que eu quero falar com vocês e, sobretudo, dos métodos de investigação com os quais eu venho me deparando aí ao longo da minha pesquisa de, se eu posso me chamar assim, de um oralista, né? Oralista em que sentido? No sentido de um investigador da oralidade no campo de estudos literários, né? E isso daí tem duas obras aqui, que são minha dissertação de mestrado e minha tese de doutorado, né, que é o Entre Histórias e Tererés, o Ouvir da Literatura Pantaneira, que é sobre o Pantanal, e o A Voz e o Sentido, a Poesia Oral em Sincronia, que é a minha tese de doutorado, que, de certa maneira, tratam dessas minhas pesquisas iniciais com a oralidade, que foi trabalhar com comunidades ribeirinhas no Pantanal Sul-Mato-Grossense. Depois disso, eu investiguei o hip-hop na cidade de Londrina, onde eu sou professor desde 1998, investiguei os festivais poéticos e literários, né, e continuo ainda investigando esses festivais literários brasileiros, para entender uma performance ali nesses festivais, quer dizer, o emprego da voz nesses festivais. E trabalhei também com as vanguardas poéticas, sobretudo a polipoesia, no qual há a presença muito intensa também da voz no texto poético, né, gerando aqueles textos também chamados híbridos, né? E o texto híbrido ele é muito interessante porque é algo que talvez a gente caia aqui, enquanto pesquisador, numa mesma denominação, né? Eu trabalho há muitos anos com o Enzo Minarelli, que é um italiano de Cento, né? E que ele é o autor do Manifesto da Polipoesia. O Enzo Minarelli, ele diz várias vezes que a polipoesia ela é ignorada no campo dos estudos literários, que o único que estuda na literatura sou eu, né? Mas ela é ignorada até então, né? Porque não é considerada obra literária. É ignorada no campo de estudos da música, porque também não é considerada música, já que trabalha com poesia sonora. É ignorada no campo das artes plásticas, porque os elementos plásticos misturam-se a outras linguagens. É ignorada no campo de estudos da performance, também porque não é apenas uma performance. Então, quando desenvolve-se um produto tão híbrido, né, múltiplo, como a polipoesia, as pessoas ficam ali sem encontrar esse seu locus amoenos, vamos chamar assim, né, esse espaço de acolhida das artes de uma maneira geral. Algo que também acaba acontecendo com a gente, né, que eu digo, por exemplo, quando eu sou um professor de teoria literária, que trago um tema que é super pertinente para a literatura, mas que também não é considerado uma pesquisa em estudos literários, e também na antropologia não é considerado uma pesquisa dentro dessa perspectiva antropológica, tá? Então, essa zona de encontro nossa acaba sendo uma zona de encontro aqui, nesse espaço multidisciplinar, nesse espaço de discussão de vários conhecimentos e vários saberes, de uma troca
no sentido que essa troca ela vai convergir para um saber outro, que é, na verdade, um saber holístico, né? Um saber de uma compreensão mais ampliada do ser humano e do fenômeno que estudamos, né? Então, eu acho isso daí muito interessante e muito importante. Quando, então, eu preparei essa reflexão aqui, né, que eu gostaria de falar oralidade, performance, a questão do método, eu pensei bastante em fazer uma reflexão com vocês, então, a respeito do método, né? E o método, claro, como algo presente em todas as áreas de conhecimento, né? Mas de uma noção de método que não entra muito no plano cartesiano da reflexão do método, né? Do Descartes, do discurso sobre o método, do método como algo mais próximo de uma razão, mas de uma discussão do método a partir do Feyerabend, do Paul Feyerabend, né, que é uma proposição mais anarquista, né, que toma o método não como um nomos, mas o método como uma perspectiva de intuição para a investigação, né? Então, o Feyerabend, ele é um austríaco, um filósofo austríaco do século passado, né? Nasce em 24, morre em 94. O Feyerabend, nesse livro Contra o Método, ele traz bem essa pluralidade de ideias, né, dizendo que para se fazer ciência a gente precisa ter efetivamente essa pluralidade, a gente não pode ficar preso às amarras daquilo que investigamos, né? Então ele acaba tendo uma proposta ali de construção científica, metodológica, não deixa de ser um método, contra o método, volto a frisar, não deixa de ser um método, mas uma perspectiva mais inclusiva e interdisciplinar e que também leva em conta os aspectos intuitivos, né? E aí, isso tem muito a ver, essa questão do método, tem muito a ver, e a importância dele também, né? Primeiro, para trabalhar a nossa investigação, né? Eu quero dizer que a gente não pode abrir mão do método, né? A gente pode ter um método múltiplo, interdisciplinar, né? Um método que efetivamente leve em conta aspectos intuitivos, mas é um método em si. É um método. Ou seja, que é algo que nos traz uma direção, né, em como fazer essa pesquisa, que não dá para abrir mão dele. E, sobretudo, a gente, de posse do método, não pode deixar que o método também, na nossa investigação, na nossa pesquisa, venha a se tornar uma camisa de força, né? E aí, quando eu estou falando dessa camisa de força, eu quero citar aqui com vocês um exemplo muito claro que nós encontramos aí professores que trabalham com avaliação de trabalhos na pós-graduação, com certeza vão identificar um pouco disso que eu estou falando, né? Que diz respeito ao seguinte, gente, o aluno de pós-graduação, mestrando ou doutorando, né, quando ele torna o método uma camisa de força, então, geralmente, a produção do trabalho dele acaba sendo o seguinte, né, um capítulo extremamente teórico, em que ele fala toda a teoria que chega nas mãos dele, que ele toma conhecimento, na tentativa de estipular, a partir dali, um referencial teórico, metodológico, né? Que isso vai se tornar o primeiro capítulo dele. Um segundo capítulo, que é uma paráfrase da fonte, uma paráfrase, não uma análise da fonte, né? Mas é aquela fonte que ele fala o que ela é, né? Sem analisá-la efetivamente, né?
E um terceiro capítulo que parece que não consegue chegar a um grande resultado, né? Por quê? Porque, efetivamente, ele ficou engessado aquele referencial teórico do primeiro capítulo, e aquele referencial teórico do primeiro capítulo efetivamente não conseguiu dar o subsídio, dar a intuição, dar os caminhos teóricos, teórico-críticos para análise da fonte. Então, você tem uma tese, uma dissertação, que ela acaba se tornando ali inorgânica, né, de partes que se lida separadamente falam per se, ao passo que a tese ou a dissertação deveriam ser partes concatenadas, né, que juntas chegariam a um todo, né? Então, é importante, sim, termos um método, mas é muito mais importante não termos uma camisa de força em relação a esse método. Ótimo. E aí, isso passa, então, para os estudos de oralidade, de investigação com oralidade, né? E aí eu posso pensar essa questão de oralidade a partir de uma oralidade, chamando aqui ad hoc, pensando no que Walter Wrong, em Cultura Escrita e Oralidade, fala, que até o que o próprio Paul Juntor, em A Letra e a Voz, também vai falar, que é uma oralidade primária, né? É uma fonte que você vai a campo produzi-la, né? E, em um segundo momento, é essa oralidade já produzida que você investiga, que você vai estudá-la, tá? São dois momentos muito distintos e que também requerem métodos analíticos muito distintos, tá? Então, uma coisa, por exemplo, eu ir a campo, fazer o levantamento de fontes orais, entrevistas com os moradores pantaneiros, ribeirinhos, para produzir esse material que vai ser analisado. A outra coisa é eu partir dessas histórias aqui, já transcritas, já produzidas por outra pessoa, para eu analisá-las. Tá? Então, são dois trabalhos que requerem um conhecimento sobre oralidade, porém, requerem... Estão percebendo essa sutil diferença? Pessoal, vocês podem abrir o microfone aí, tá? Fiquem à vontade para abrir o microfone, a câmera, para intervir, para a gente tentar estabelecer um diálogo. Mas que requer uma diferença entre as formas de investigação, percebem? Uma coisa, então, é o método da produção das fontes, a outra coisa é o método teórico-crítico da interpretação das fontes, que são duas coisas diferentes, são duas coisas distintas, tá? E por que duas coisas distintas? Não que elas não estejam interligadas, e elas estão. O teórico-crítico, às vezes, tem a ver muito com esse processo de construção de fontes, né? Mas que a construção dessa fonte, ela precisa ser pensada, refletida e criticizada ao longo do próprio, da própria interpretação dela mesma, tá? Então, vocês conseguem perceber essa diferenciação que eu estou pautando, né? Método para a produção de fontes e um método teórico-crítico para a interpretação de fontes. Eu estou tomando meu chimarrão, né, que não é um tereré é uma erva diferente, pode ser tomada quente ou fria também, mas aqui é um chimarrão porque a erva é diferente e porque a cuia também de servir é diferente. Mas que eu estou falando do tereré de chimarrão exatamente porque o tereré e o chimarrão, o primeiro livro chama Entre Histórias e Tererés, o Ouvir da Literatura Pantaneira, porque exatamente são formas de integração entre as pessoas, que as pessoas no Pantanal, onde eu trabalhei no Pantanal sul-mato-grossense, elas paravam a rotina de trabalho delas para tomar o tereré, o mate, né? Ou mate que é servido com água quente,
E lá, nessas rodas de tereré, essas rodas de conversa, várias histórias circulavam, e essas histórias, elas habitavam ali todo o imaginário, e eu gravei várias delas, né? E que eu, a partir dessas histórias que eu gravei, eu discuto o método da produção de fontes e discuto também o método crítico-analítico, né? Então, só quero dizer aqui para vocês, o chimarrão é muito mais conhecido no Rio Grande do Sul, mas eu não sou gaúcho, mas também adoro tomar um chimarrão, ainda mais nesse calor, não nesse friozinho, para dar um calorzinho na gente, né, que aqui está um friozinho em Londrina, mas também para hidratar e falar, hidratar ao longo da minha fala, né? Vocês têm alguma questão para fazer até aí? Tudo tranquilo por aqui, professor. Então, beleza. Então, vamos lá. Então, eu vou começar a falar para vocês sobre método de produção de fontes orais, né? Esse método aqui, para nós, né, ele acaba esbarrando, que é algo que o Daniel colocou na nossa conversa anterior, aqui preliminar que a gente teve nessa sala, que ele colocou que esbarra numa resolução 196 de 1996, que depois foi modificada em 2000 e depois em 2008, ficou a 404/2008, que é a resolução do Conselho Nacional de Saúde, que aprova as diretrizes e normas de pesquisas envolvendo seres humanos, e que é uma resolução que nos atinge diretamente, né? Por que nos atinge diretamente? Porque, primeiro de tudo, vem de um ministério que não é um Ministério da Ciência e Tecnologia, portanto, eu, como um pesquisador de humanidades, né, não tem absolutamente nada a ver com o Ministério da Saúde, né? E é um Ministério da Saúde, o Conselho Nacional do Ministério da Saúde, que se arvora a refletir sobre a ética, o que é ético ou não na pesquisa na área de humanas, e isso já gera um certo questionamento. Segundo, que não é uma legislação, não é uma lei, é uma resolução. Portanto, é uma paralegislação, vamos colocar assim, a qual nós temos que nos submeter, né? E que, de certa maneira, institui procedimentos, né, aos quais nós devemos submeter os nossos projetos, sob o risco de não ter a aprovação do Comitê de Ética, ou do Conselho de Ética. Isso se torna um problemão, né? Para o CONEP, né, que é o Comitê Nacional de Ética em Pesquisa, que vai ali avaliar as nossas proposições, né, o termo de consentimento e livre esclarecimento e tudo mais, e isso tem gerado um problemão para as humanidades, para as áreas de humanas. Em cima desse problema, em 2012, foi criado o Fórum de Ciências Humanas, Ciências Sociais, Sociais Aplicadas, Letras Linguística e Artes, o QSALA. E esse fórum, ele vem, desde então, lutando para que esse comitê ele saia do Ministério da Saúde, e aventou-se até num determinado momento da discussão dele ir para o CNPq, né, em que as áreas pudessem ter uma maior autonomia ali, né? Embora tenhamos representantes das humanas na CONEP, eles são tratorados, porque são minoria, né, e acabam não sendo ouvidos ali dentro da CONEP sobre as questões das diferenças. Mas isso, gente, tem muito a ver, porque se eu parto do pressuposto, né, de que para ter um projeto aprovado eu tenho que ter o termo de consentimento e livre esclarecimento, eu vou pegar um exemplo aqui da sociolinguística, né? O sociolinguista, quando vai a campo,
né, ele vai para gravar os falares, e gravar os falares com as suas variantes, né? E aí, isso gera um problemão, por quê? Porque se ele avisa, às vezes, para o falante que ele é da universidade e vai gravar, o falante já vai se autocorrigir, e ele não vai conseguir captar aquela fala original da pessoa, né? E isso coloca toda a metodologia de pesquisa dele de campo a perder, né? Então, o Daniel deu outro exemplo, né? Aqui, por exemplo, quando vai trabalhar com traficantes, com narcotráfico, como é que você vai passar um termo de consentimento e livre esclarecimento do traficante que ele vai dizer que ele é traficante? Ele vai estar assinando a própria condenação dele ali no papel, né? Então, eu acho que existem ali situações e condições básicas da produção do conhecimento e da pesquisa no trabalho de campo que merecem ser melhor vistas à luz também de protocolos específicos das humanidades. O problema é que, ao contrário de alguns países da América do Norte, como no Canadá, Estados Unidos, por exemplo, que desenvolveram protocolos éticos, né, para a pesquisa em antropologia, ou para a pesquisa com índios, ou para a pesquisa com determinadas comunidades, né? Então, existem protocolos éticos desenvolvidos pelas associações, né, que são respeitados pelos pesquisadores, e não é considerado uma norma antiética, né? Nesse caso, fazer uma entrevista sem se identificar enquanto pesquisador para o entrevistado, né? Porque observa essas necessidades, essas variantes. Aqui no Brasil a gente não tem esses protocolos, né? E isso também, nesse ato todo criado pela própria comunidade científica, também o Ministério da Saúde foi e fomentou um protocolo que não nos atende, e aí a gente está nessa luta aí, enlouquecida para tentarmos, né, nos livrar desse CONEP. Há trabalhos nesse sentido da Federal do Rio de Janeiro, que eu gostaria de destacar, do grupo da Federal do Rio de Janeiro de Humanas, que diz que os trabalhos não precisam ter o aval da CONEP, que basta ter o aval do Comitê de Ética da própria universidade. E aí eles querem criar meio que uma CONEP dentro da própria universidade. Então tem toda uma luta dos colegas da Universidade Federal do Rio de Janeiro, no sentido de fazer com que a ética, com as discussões de ética, as reflexões de ética, sejam mais localizadas, né, e que não passem efetivamente pela essa resolução do Conselho Nacional de Saúde, que tanto atravanca o trabalho com a oralidade. Mas, enquanto isso não é resolvido, o fato é que nós temos que ter esse parecer da CONEP, né? E temos que tentar argumentar, às vezes, muitas especificidades que levam bastante tempo para a aprovação de um projeto. Eu estou aqui na sala com a minha orientanda, a Maria Barros, que trabalhou com narrativas de detentas no Mato Grosso do Sul, né? E que também foi um projeto bastante complicado de ir e vir, né? O Gustavo também, que é outro orientando meu, que também está aqui na sala, que trabalhou com os indígenas da Amazônia e que também teve várias problemas nessa fase de aprovação, mas que acaba se tornando extremamente essencial essa aprovação para a execução da pesquisa. Essencial por quê? Porque, primeiro, que hoje a gente vive num mundo muito louco, né? E se a gente não tiver a aprovação do Comitê de Ética e não tiver a autorização do entrevistado, às vezes, para divulgar as pesquisas, nós, enquanto pesquisadores, corremos um sério risco de sofrer algum tipo de processo por parte dos entrevistados, inclusive, né? Então, é muito importante seguir esse protocolo ético, mesmo que ele, às vezes, atravanque o nosso trabalho, mas é importante tê-lo como um respaldo, e também ter alguns procedimentos éticos dentro da própria pesquisa, pensar esses procedimentos éticos na própria pesquisa, para que
sejam evitados, então, alguns futuros problemas ali com relação aos entrevistados, tá? E pode falar, Daniel. Tá, eu gostaria de te perguntar, já aconteceu de você ter problema, por exemplo, com algum agente social de pesquisa que seja analfabeto? Como é que ele vai assinar um termo se ele é analfabeto? Como é que vocês fazem? Eu tenho uma prática. Eu gostaria de saber de como é que tu lida com essa situação. Tá, eu vou falar da minha pesquisa que foi antes da resolução, tá? Então, eu não peguei essa resolução, porque a pesquisa no Pantanal, ela foi antes. Agora que eu estou fazendo uma pesquisa de trabalho de campo da Covid, que é uma outra história, que a gente passou pela CONEP, tem um outro procedimento. Mas, até então, eu trabalhei com a história oral, né, com as técnicas de história oral, ou como alguns historiadores da própria história oral preferiam chamar, o método de história oral. Né, eles já consideravam um método per se, e não apenas um conjunto de técnicas de levantamento e de produção de fontes. E na história oral, o que nós fazíamos? Né? Além da entrevista, essa entrevista, ela tinha, depois ela era transcrita, né, encaminhada para o entrevistado, e aí se o entrevistado não sabia ler, nós líamos essa entrevista para o entrevistado e pedíamos a autorização dele. Primeiro que essa autorização era gravada na própria entrevista, né, durante a entrevista. E depois a gente pedia essa autorização deles com a assinatura mesmo da digital, do carimbo digital da pessoa. No nosso caso, foram muito poucos os casos que nós tivemos de pessoas que não sabiam assinar o próprio nome. Porque tem muito disso, né, Daniel? Às vezes a pessoa é analfabeta, mas ela sabe assinar o próprio nome. Então, ela não revela que ela é analfabeta para você. É um dado muito curioso. E aí, nós falamos, o senhor autoriza a nossa entrevista e tal, né, que a gente utiliza para fins acadêmicos e tudo mais, e a pessoa autorizava de boa. Mas geralmente o que a gente fazia era isso, era dar esse retorno para a pessoa entrevistada, né? Quando isso era possível. Por quê quando isso era possível? Porque, veja bem, eu trabalhei em algumas regiões do Pantanal que eu consegui uma vez só na vida. Não consegui mais voltar, né? E aí eu tenho apenas a autorização verbal desse entrevistado, e não a escrita. Né? Deixa eu só te fazer no caso, por exemplo, a prática que você fez no início, né, antes da resolução, na antropologia a gente já faz, porque primeiro que a gente trabalha muito com vídeo, né, fotografias, mas tem um detalhe que eu não sei se você também já passou por isso. A maioria tem vergonha de dizer que é analfabeto. Então, tu pega, por exemplo, um formulário, o que era para ser escrito por exemplo, devolvido em uma semana, tu começa a ver que ele começa a postergar, entendeu? E aí, o que acontece? Aí tu começa a desconfiar, mas por que está demorando tanto? Essa demora, na verdade, é porque ele não sabe ler, mas ele não quer dizer para você que não sabe, né? Então, uma das formas que nós fizemos para atenuar isso foi justamente como você fez na tua lá, no início da filmagem, ele mesmo já se autodeclara dando permissão, entendeu? Então, mais ou menos o que tu fazes mesmo e que a gente faz até hoje. Obrigado aí pela resposta. Não, imagina. E às vezes, Daniel, também acontecia muito disso, quando você pede para ele assinar o documento, que vai o CPF, o RG dele, né, uma identificação além do nome, ele se nega a assinar porque ele acha que ele está assinando algum documento importante e você pode fazer mau uso dele. E isso também aconteceu várias vezes durante o meu trabalho de campo lá no Pantanal. Eu lembro bem de um senhorzinho que nós fizemos, assim, 3 longos encontros, que foram semanais, portanto foram durante 3 semanas, de entrevistas com ele,
né? E ficou uma entrevista genial, ótima, e aí a gente foi com o termo de autorização para ele se negou. Ele falou assim, eu não sei o que né, não sei o que esse papel pode fazer, eu não vou assinar. Ele autorizou o verbal, mas ele se negou a assinar. Aí, o que a gente fez? A gente não usou, na época, essa entrevista, né? Só um esclarecimento. Fred, desculpe, só um esclarecimento, mas essa resolução 510 de 2016, no artigo 10, já estabelece que o assentimento ou termo de esclarecimento pode ser de forma sonora. Do Conselho Nacional de Pesquisa, inclusive, a resolução 510 de 2016 sobre pesquisa, de 7 de abril de 2016, que é o Conselho Nacional de Saúde, né? Perdão, que estabelece isso aí. Então, eles já prevêem no artigo 10º esse assentimento ser também imagético, sonoro, enfim. De repente, isso é um avanço, né? Está desligado, Fred, o teu áudio. Você lembrou bem. Essa resolução aqui que você cita, ela já é considerada um grande avanço dentro dessas questões de ética, já faz parte de uma tentativa de reformulação. Mas veja bem, quando você faz o aporte do projeto na própria CONEP, eles colocam lá algumas etapas ou algumas passagens que vão contra a própria resolução. Você está entendendo? O aporte no sistema da CONEP, ele conflita com essa própria resolução nesse sentido. Porque ela pede, né, o termo de consentimento de livre esclarecimento e o termo de cessão de áudio e de imagem. Ali, qual é o termo de cessão de áudio e imagem que você vai utilizar, né? Então, às vezes você fala no projeto, mas aí você não manda o termo de cessão de áudio e imagem e eles voltam o projeto dizendo, não, tem que ter ali esse termo de cessão de autoimagem. O artigo a que você se refere aqui, qual que é mesmo, Zé? É o Conselho Nacional de Saúde 510, 2016. Não, eu estou com a resolução aqui aberta, mas qual é o artigo, só para eu lembrar? O artigo, é o artigo 10º. O 10º. Então, vamos pegar aqui, ó. O pesquisador deve esclarecer o potencial participante, na medida de sua compreensão e respeitado suas singularidades, sobre a natureza da pesquisa, seus objetivos, métodos, direitos, riscos e potenciais benefícios. Né? Então, isso aqui, ó, do artigo 10, é o termo de consentimento e livre esclarecimento que você tem que ter. E o artigo 10, especificamente, ele atravanca aquilo que eu estava falando com algumas pesquisas que o pesquisador não pode esclarecer. Perdão, Fred, na verdade é o 15, artigo 15, perdão. Uhum. Deixa eu abrir aqui, vamos ver aqui o 15. Né? O registro do consentimento e do assentimento é o meio pelo qual é explicitado o consentimento livre e esclarecido do participante ou de seu responsável legal, sob a forma escrita, sonora e imagética, ou em outras formas que atendam às características da pesquisa e dos participantes, devendo conter informações em linguagem clara e de fácil entendimento para o suficiente esclarecimento sobre a pesquisa. Aí tem os parágrafos, né? Quando não houver o registro de consentimento e de assentimento, o pesquisador deverá entregar o documento ao participante que contempla as informações previstas para consentimento e livre esclarecimento sobre a pesquisa. A obtenção do consentimento pode ser aprovada também por meio de testemunha, que não compõe a equipe da pesquisa e que acompanha a manifestação do consentimento, né? Bom, então, veja bem, ela abre alguns aspectos ali, né? Mas, ao mesmo tempo, não se trata só do consentimento per se, dele falar sim na entrevista ali, você está entendendo? Pelo menos a leitura que a gente tem feito dessa resolução é essa daí, né? Que não se trata apenas dele abrir pro consentimento ali da pesquisa, né? Quer dizer, ali, ó, os parágrafos, né, elas vão fechando, ó. Quando não houver registro de consentimento e do assentimento, o pesquisador deverá entregar documento ao participante que contempla as informações previstas para o consentimento, né?
a obtenção de consentimento pode ser comprovada também por meio de testemunha. Então, quer dizer, coloca ali essa outra necessidade para o pesquisador ter o acesso a essa fonte, né? Não é só esse consentimento. Fala, Daniel. Tá, foi legal tu ter tocado nisso, porque, por exemplo, até a justiça, hoje em dia, ela já dá crédito a vídeo. Por que o CONEP não dá? Entendeu? Então, são coisas assim que eu acho muito interessante, que, para mim, falta realmente mais força política das instituições acadêmicas, né, principalmente na nossa área. A gente está no universo digital, né? Você já tem justificativa online. Por que tu não pode usar o próprio agente declarando num vídeo que ele está ciente? Não é mais do que comprovado isso? Entendeu? Então, eu acho assim, são coisas que são absurdas, no meu ponto de vista, mas que, infelizmente, falta realmente empenho, acredito, das comissões internas das universidades. Tá? Só uma observação. Então, e aí, Daniel, eu concordo plenamente com você, com essa observação que você fez. E aí, quando você entra nessa discussão geral, você depende da avaliação da legislação em cada instituição, porque aí entra o comitê de ética de cada instituição que avalia o projeto, que manda para o CONEP, e que aí a instituição, às vezes, quer a aprovação na plataforma da CONEP e fica exigindo do pesquisador, cobrando já do pesquisador, da própria instituição, que ele seja mais rigoroso com essas questões, obedecendo essa nomenclatura, né? E existem outros comitês de ética que são mais flexíveis, e que, com certeza, podem enfrentar problemas na plataforma, mas ele também consegue, às vezes, argumentar ou não esses problemas. Mas eu concordo perfeitamente com você, quer dizer, é uma legislação aplicada muito à questão dos pesquisadores que vão trabalhar com a intervenção no corpo humano. E aí, houve a modificação já, tá, em cima dessa discussão, que foi a modificação ali, falar de pesquisadores humanos em clínica, porque você muda a configuração total de pesquisas com seres humanos em clínica, e não com pesquisas de seres humanos de uma maneira geral, você está entendendo? Salvaguardando as questões étnicas de índios, por exemplo, mas a mudança que está sendo proposta agora e que virá é de pesquisadores que trabalham com pesquisas de seres humanos em clínica, que é algo que delimita ali a questão da resolução para um estudo clínico do ser humano, e não mais para esse trabalho de campo que a gente faz. Você está entendendo? Aí flexibiliza muito essa discussão da ética e do comitê de ética para nós pesquisadores. Então, esse avanço é um avanço dessas várias discussões que começaram em 2012 com o Fórum Kissala, né, e que tem se estendido aí desde então para a tentativa de modificação. A última reunião que nós tivemos do Fórum Kissala com o Ministério da Ciência e Tecnologia foi uma tentativa de levar a CONEP para lá, né, que ela fosse, que ela não ficasse presa ao Ministério da Saúde, que muitos pesquisadores não têm nada a ver com o Ministério da Saúde. Mas o que se argumentou é que dependeria de recursos do Ministério para instalar uma plataforma de análise, recursos humanos, enfim, tudo mais, para poder fazer o trabalho que justificasse o trabalho com a ética. E o que eles alegaram que isso não poderia ser feito, porque eles não têm recursos no momento. Você está entendendo que é outro problema muito sério, né?
que a gente tem enfrentado nas pesquisas nos dias de hoje. Essa questão, essa falta de recursos ali colocada. Tá? Mas eu gostaria de observar aqui, né, que o Zé entendeu bem, eu estava falando da resolução de 96, que eu puxei pela internet, que é essa resolução aqui mesmo, que é a 510 de 2016, que o Zé Guilherme trouxe bem, e que é ela que está colocando a par todas essas discussões e esse debate. Tá? Gente, passamos essa questão da ética ali, né, dos conflitos, dos celeumas que a gente tem em relação a essa questão de ética. O que eu quero ressaltar em relação a essa questão da ética, né? Primeiramente, a necessidade da gente ter uma observação ética dos nossos projetos, né? Isso é importante para nós enquanto pesquisadores mesmo, né? Ter um respaldo institucional em relação a essa questão da ética, mesmo que esse respaldo institucional às vezes ele dificulte ainda mais o nosso projeto, mas isso também nos dá uma segurança para o desenvolvimento da pesquisa, tá? E a gente ter nesse trabalho de campo, é claro que haverá muitas variantes e dificuldades para que a gente veja ali um método que observe todos os protocolos éticos, mas que é importante que a gente assegure nessa produção de fontes alguns protocolos éticos da pesquisa, né? E não saia ali trabalhando com fontes que a gente não tem, de certa maneira, autorização para trabalhar com elas, né? Então, isso daí é algo que salvaguarda o pesquisador no trabalho de campo dele, né? E também, claro, o seu sujeito pesquisado, né? Então, acho que esse debate ele é bem importante da gente observar, tá? O outro Professor, detalhe... Oi? Professor, ainda nesse assunto, tem uma pergunta aqui no chat da Laura Silva, que é membro do Colins. Ela está perguntando, em termos de performance do entrevistador no momento da entrevista, quais os critérios mais importantes para conseguir atrair o entrevistado ao objetivo? Ou seja, deixá-lo à vontade para o processo. Tá, então vamos lá. E esse é um ponto também fundamental da metodologia da produção de fontes, Laura. Quando a gente está falando de trabalho de campo, a gente pode estar falando também de aplicar questionários com perguntas fechadas, ou de trabalhar com temas e perguntas que induzam a narrativa, que induzam a fala, que induzam a conversa, né? Que aí, nesse caso, eu falo bastante dessa questão da história oral, das técnicas de história oral, né? O que vem a ser essas técnicas de história oral? Você trabalha a partir de uma perspectiva de roteiro, e, primeiro de tudo, então, você tem uma conversa prévia, né, com o possível entrevistado ou entrevistada, né, o seu narrador, e a partir dessa conversa prévia que você, dentro do tema que você quer investigar, você estabelece a construção de um roteiro de entrevista, né, para essa pessoa. E esse roteiro de entrevista, ele pode ser tanto de história oral de vida, em que você quer entender o percurso de vida desse sujeito, como ele viveu, como ele experienciou um determinado fato ou determinados acontecimentos históricos ao longo da sua vida, que passam a ser importantes, porque a identidade desse sujeito é muito importante para o seu entendimento ali teórico-crítico da pesquisa, ou uma perspectiva temática, né, dentro desse roteiro de entrevista, em que você entende que esse entrevistado ou essa entrevistada que você escolheu, ele vai dissertar, falar sobre determinados temas específicos dentro da entrevista dele,
né? Então, por exemplo, vou falar do meu caso no Pantanal. No caso do Pantanal, quando eu trabalhei, a gente fez mais de 40 entrevistas, né, com pantaneiros. Dentre essas entrevistas que nós fizemos, a maioria foi de história oral de vida. Por que história oral de vida? Porque eu precisava muito adentrar essas lembranças de infância do morador ribeirinha, porque eu estava interessado muito nas narrativas de mitos, de lendas do Pantanal sul-mato-grossense. Então, a história de vida do sujeito me trazia essas narrativas, essas histórias e essa identidade do pantaneiro, sobretudo, tá? Enquanto que eu tinha um historiador fazendo um trabalho de campo junto comigo, que é o professor Eudes, que trabalhou especificamente com os boiadeiros. Então, um dos temas dos nossos roteiros de entrevista era sobre a questão da condução de gado, por exemplo, ou as memórias, as lembranças que eles tinham de condução de boiada, né, no Pantanal. Percebe? Então, a história de vida, ela é perguntas indutivas. O que são perguntas indutivas? Perguntas que você não espera do seu entrevistado um sim ou um não, né? Então, por exemplo, em vez de perguntar para ele, né, o senhor acha que conduzir gados no Pantanal é uma atividade interessante? Ele vai responder sim ou não. Pode trazer essa resposta lacônica. Ao passo que, se você reformular essa pergunta, né, fala, como é que o senhor vê essa questão da condução de gados no Pantanal? Aí ele vai falar, trazer a memória dele, trazer as lembranças dele, né, construindo uma narrativa, construindo um texto, né, que, de certa maneira, possa ser bastante útil para a sua investigação, né, que é indutivo, no caso, a entrevista, a abordagem, e que você tem uma textualidade ali presente na resposta dele, e que pode dar margem, dependendo da pesquisa que você estiver fazendo, pode dar margem para você ter uma investigação mais aprofundada ou não. Tá? Respondi, Laura? Então tá. O que eu acho salutar dentro desse trabalho de campo, dentro dessa investigação de campo, né? Sobretudo, o aprender a ouvir, né? Ir para o trabalho de campo, efetivamente, né? Disposto a ouvir o seu entrevistado, né? Porque o que a gente, às vezes, tem? Às vezes, a gente tem algumas certezas, alguns romantismos em relação às comunidades que nós vamos investigar ou às pessoas que nós vamos trabalhar. E é importante, ou isso às vezes até decorrente de algumas leituras prévias que fazemos para fazer o trabalho de campo, né? E aí é muito importante a gente ter o aprendizado da escuta, né? De entender aquilo que o nosso entrevistado está querendo nos dizer. O aprender a ouvir, né? Então, por exemplo, eu vou falar para você da minha experiência no Pantanal. Eu cheguei numa fazenda, e essa fazenda, ela era bem isolada, né? Eu viajei ali 8 horas com uma Toyota para chegar a essa fazenda, porque lá tinha um narrador específico que eu queria muito entrevistar, e foi uma excelente entrevista. Mas quando eu cheguei nessa fazenda, eu achava que ali não ia ter energia elétrica, que ali não ia ter televisão, que o leite ia ser in natura, né? Então, quer dizer, havia toda uma idealização minha com relação ao próprio entrevistado. E eu fui ver, tinha antena parabólica, então ele assistia a novela da Globo, então eu falava, o senhor acha que o senhor pode me dar uma entrevista agora à noite? E ele falava, não, porque eu vou assistir novela, né? Eu não quero saber de algo que atrapalhe o meu horário de novela, né? Então, isso é um aprendizado muito interessante desse processo do ouvir o entrevistado, né? Chegar
filtrando um pouco as nossas próprias idealizações em relação a eles, né? E tentar entender ele naquele contexto de produção de sentido que ele está tendo com você naquele momento. Outra questão também que eu acho interessante nesse trabalho de produção de fontes que a gente precisa tomar, ter um pouco de atenção, que é as relações culturais e relações de poder que se operam nesse momento da produção da fonte oral, né? E cada trabalho de campo que vocês fizerem, vocês vão ver que existe uma determinada relação. E essa relação, gente, é dada, primeiro de tudo, pela apresentação que fazem de você para o entrevistado. Ali já começa a ter alguma relação de poder. E eu vou exemplificar para vocês. Quando eu cheguei, por exemplo, no Pantanal, fazer essa mesma entrevista com o seu Silvério, um motorista que me deu carona para essa fazenda, assim que a gente chegou, ele me apresentou para o seu Silvério, dizendo assim: seu Silvério, esse moço é aqui lá da universidade, ele quer ouvir as mentiras que o senhor conta. Pô, o cara acabou com a minha entrevista, ele acabou com o meu trabalho de campo, percebe? Por quê? Porque como que eu ia adquirir a confiabilidade do entrevistado e o dizer, o contar a história, o falar da sua vida, é uma relação de confiança que se estabelece ali. Como eu ia adquirir essa confiabilidade do meu entrevistado se eu tinha a prerrogativa de que eu entendia como um mentiroso, né? Claro que eu não entendia, mas é como o motorista me apresentou. Então, eu falei, então, seu Silvério, você acha que a gente pode gravar? Aí que ele falou, não podemos hoje, não, porque eu gosto de ver novela, depois eu tenho umas coisas para fazer, aí a gente vê aí um horário de gravar. Então, quer dizer, foi me evitando. Então, eu fui no cotidiano ali, tentando ter essa aproximação com ele, né, com a família dele, falando do meu trabalho, falando o que eu queria ouvir, na verdade, né, para a partir daí ele aceitar dar a entrevista para mim. Então, depende muito, primeiro de tudo, né, esse narrador que vai nos dar a entrevista, ele tem que ter autoridade para narrar, né? Narrador é aquele sujeito que é autorizado a narrar, só se passa uma experiência quem tem uma autoridade para passar a experiência, né? Walter Benjamin diz isso. E, então, ele precisa ter essa autoridade em relação a você, ouvinte, né? Do saber e do conhecimento. E, depois, você precisa também respeitar esse espaço de enunciação do seu entrevistado, né? Se você quiser, de repente, colher um determinado tipo de fonte, que é essa fonte que vai revelar o sujeito em sua comunidade, né? Então, o seu Silvério, a primeira coisa que ele me falou na entrevista foi: você está vendo essa árvore que está aqui? Essa palmeira que está aqui? Você sabe o nome dela? Você sabe como que a gente chama essa palmeira aqui no Pantanal? Você sabe aquele passarinho que está ali, nessa palmeira? Você sabe qual é o nome dele? Você sabe por que ele vem nessa palmeira aqui? Né? Ele fala assim, então, eu sei tudo sobre o Pantanal. Pantanal, para mim, é meu livro. E esse livro você não tem na sua biblioteca, na universidade. E isso foi um mecanismo, uma forma dele estabelecer a autoridade do narrador dele. E isso é algo muito importante também nessa relação que você estabelece com o sujeito no espaço da narrativa, no espaço de construção e de produção dessa fonte oral, né? Por exemplo, quando ele se referia à questão da construção de uma estrada, de uma ponte, desculpa, melhor dizendo, de uma ponte numa estrada próxima ali ao Pantanal. Ele falou assim, olha, veio os engenheiros aqui estudados, pessoas da universidade e tal, dizer que o melhor lugar para fazer a ponte era ali. E eu dizia, não, porque ali, quando é época de cheia, vai encher e vai passar por cima dessa ponte, né?
Aí as pessoas não quiseram me ouvir, falaram que não, imagina, que podia ter uma cheia que fosse, que não ia passar água nenhuma ali. E aí ele falou, a primeira cheia que teve cobriu toda a ponte. Percebe? Então, essa relação, essa tensão, esses conflitos de saber, essas tensões são tensões estabelecidas também no trabalho de campo. E se você é um pesquisador que está a fins de ouvir essa pessoa, né, passa muito por uma tentativa de ser convidado a esse mundo possível dele, a esse mundo narrativo dele, e de, a partir de ser convidado a esse mundo narrativo dele, de respeitar a autoridade dele de narrador, tá? Então, esses são alguns dos aspectos do método da produção de fontes orais. Só que aí, Zé, você pode me corrigir. Eu estou já com o meu tempo super estourado aqui, não estou, não? Não, a gente não... Como tu optaste por estabelecer um diálogo, não há problema nenhum. Você disse que as pessoas poderão... Né? Então, a gente vai levando. O nosso teto, em princípio, é até as 18. São 2 horas que nós temos. Maravilha, então. Então, aí vocês vão perguntando, né? Vão interrompendo. Uma das questões que, inclusive, foi suscitado a partir da fala do... Deixa eu ligar minha câmera que fica melhor. Uma das questões suscitadas em relação ao termo de consentimento livre esclarecido, até por uma experiência próxima, tu já tiveste também essa experiência quando fizeste o pós-doutorado no Canadá, creio eu, mas é o que a gente chama de pesquisa colaborativa, né? Então, como esse narrador, né, nós preferimos chamar de narrador do que de informante, até porque aí também se configura outro tipo, não que informante seja errado, né, mas para quem trabalha com história oral, o informante não cabe. Né? Informante, às vezes, cabe muito mais para a linguística, porque você quer um recorte específico da informação do outro. Né? Mas, em relação a esse narrador, porque quando se fala termo de consentimento livre esclarecido, eu vou pegar cada uma desses termos. Né? Consentimento. Quem é que consente o que para quem? Livre. Quem é que permite que o outro tenha liberdade ou não? Esclarecido. Quem esclarece o que para quem? Por que eu pergunto isso? Porque quando você tem uma pesquisa de caráter mais cooperativo, né, e eu falo isso porque nós nos consideramos como, não um laboratório, mas como um colaboratório, né? Então, acho que não existe instrumento ainda que dê vazão a isso, porque quando você trabalha com a colaboração, a ideia é que esse outro, ele também, de alguma maneira, ele se incorpore no teu trabalho como uma espécie de coautor. Claro que as nossas universidades não permitem ainda que isso aconteça, né? Infelizmente. Mas, às vezes, a gente tem alguns procedimentos como a transcrição. A transcrição, eu sempre oriento as pessoas que estão comigo. A transcrição, ela se configura uma outra fonte para dar destaque à voz, às passagens da narrativa, da fala desse entrevistado, da entrevistada, e também que haja graficamente o mesmo espaço que você utiliza para a tua fala, um parágrafo, né? E que se configure, porque a BNT diz que você tem que fazer na transcrição aquilo que você faz numa citação de fonte escrita. Então, não dá para você ter o mesmo destaque, a mesma visualidade na minha compreensão. Mas como fazer isso, Fred, que eu acho que é um grande desafio para todos nós. Né? Eu acho que o anseio de quem trabalha com oralidade, pelo menos o meu é que em algum momento esse trabalho que a gente vai lá a campo, entrevista, dialoga, convive com as pessoas, inclusive, foi o teu caso, né? Quando a gente for apresentar na academia, a gente diz, olha, eu sou o primeiro autor, mas o segundo autor é esse fulano que está aqui. Né? Porque eu vejo que isso é um princípio da inclusão de saberes também. Eu me lembro muito do trabalho do José Jorge de Carvalho, acho que tu conhece, que é o antropólogo lá da UNB, né, que ele que começou com essa questão de trazer os mestres do conhecimento popular para ministrarem aulas na universidade com autonomias que eles tivessem.
Claro que sempre esbarrava que a universidade não poderia pagar um cara, que a universidade só trabalha com quem tem mestrado, doutorado, graduação, sei lá o que for. E os caras, muitas vezes, não tinham isso, quase sempre não tinham, né? Então, qual será o nosso futuro em relação a isso, em relação a esse desafio na tua perspectiva? Como efetivamente estabelecer uma colaboração em pesquisa com esses outros atores que estão em diálogo conosco em campo? Excelente observação, Zé, excelente questão que você pontua, porque, na verdade, eu acho que a tentativa, quer dizer, não a tentativa, mas o que nos move dentro da academia é efetivamente o diálogo com esses saberes, e é a legitimação desses saberes como formas de saberes que efetivamente têm uma fundamentação social, política, poética, dentro das comunidades e dos grupos pelos quais ele circula, né? Então, na verdade, por que pesquisar? Acho que caberia aí a primeira questão que a gente tem que se levantar, né? O que eu estou fazendo quando eu saio daqui da minha sala, do meu escritório de pesquisa, e vou lá para o meio do Pantanal para ouvir os pantaneiros? Por que eu estou pesquisando? Né? Efetivamente, eu acredito que é para trazer esses saberes e essas experiências e essa compreensão de mundo para o debate da academia, para o debate de outros saberes ali que, de certa maneira, eles não se interligam, eles não se entrelaçam e tudo mais. A autoria dessas fontes são autorias dos narradores, e aí entra numa discussão muito importante, né, no nosso campo de conhecimento, que aí eu já antecipo o ponto que eu ia falar do método teórico crítico de interpretação, que é a questão, por exemplo, que a gente tinha antigamente, né, com Câmara Cascudo, com Silvio Romero, enfim, com a tradição folclorista, que foi muito importante, que trouxe um cabedal de conhecimento muito, muito legal para nós, mas que era o pessoal que trabalhava dentro da questão da perspectiva do anonimato, em que tornava o sujeito produtor da fonte o único autor. Percebe? O único autor daquilo que era produzido. E isso gerava voltando a falar, né? Uma sobreposição do escrito sobre o oral, como se aquele conhecimento produzido por nós da academia, escrito a respeito daquele sujeito oral, fosse mais legitimado e mais importante do que aquela forma de conhecimento, né? Ou seja, aquele conhecimento só poderia ser visto e observado a partir do momento que era estudado, coisa que é um grande equívoco, porque o sujeito tem voz própria, o sujeito tem espaço de enunciação, o sujeito tem espaço de inserção política, que a gente não pode negar em nenhum momento, né? O outro detalhe é que o texto daquele sujeito passava a ser autônomo em relação ao contexto da produção. Ou seja, era um texto como se ele fosse retirado do seu contexto de produção e que não dissesse absolutamente nada a respeito daquela comunidade, daquele grupo social, daquela pessoa que estava narrando, daquela pessoa que estava dizendo, né? Em que medida? Em que medida você não sabia quem que estava dizendo ali? Quem é aquela voz? A voz anônima? É a voz da tradição? Né? Então, a ideia é mais ou menos como se fosse um grande espectro narrativo que era legitimado pela escrita e que passava a existir porque a escrita se apropriava dele totalmente. E isso também produziu grandes equívocos. Isso produziu muitos equívocos, né? Por exemplo, Silvio Romero, que é bem dentro dessa perspectiva diacrônica, de análise, de compreensão desses documentos. Por isso que eu falo que análise e compreensão, às vezes, tem muito a ver com a produção, com a sua postura já na própria produção da fonte. Isso é muito interessante a gente observar. Mas Silvio Romero dizia o seguinte, cara, se a gente não estudar esses materiais, eles vão morrer, eles vão cair no esquecimento. Cara,
olha só, né, a ideia de que precisa da academia para, inclusive, ter uma ideia de memória dele, né? Como se a memória escrita fosse uma memória perene, duradoura, né? Não... Isso nos deu a herança da famosa palavra resgate. Resgate, exatamente, que foi muito combatida pelo pessoal da história oral, né? A história oral, quando vem, trabalha muito com essa questão. A gente não está aqui para resgatar nada, a gente está aqui para produzir, para construir, para ressignificar esse passado, né? Eu lembro que a gente está fazendo um resgate das narrativas. Os alunos chegavam e falavam, mas espera aí, você é bombeiro, né? Você vai resgatar... Os caras estão em apuro lá, estão precisando de ajuda, né? Porque isso já demonstrava per se uma superioridade nossa em relação ao outro, que na verdade, você mata muito bem do termo de consentimento e livre e esclarecido, né? Não é livre e esclarecido, é livre e esclarecido, que é bem esse documento da academia que, de certa maneira, acaba dizendo para o sujeito, né? Você é a minha fonte, mas a pesquisa é minha, eu sou o autor. E a coisa, pera lá, opa, a forma de interpretação desse documento é muito importante, dessa produção de fontes, ver principalmente quem é esse espaço do autor, quem é o autor. Eu sempre entendi Os Pantaneiros como autor, e eu como um coautor. Às vezes nem, né, mas como coautor, o sujeito que estava ouvindo. O sujeito que estava ouvindo. E aí entra, Zé, a perspectiva da gente não entender essas fontes dentro de um eixo que eu falo que é um eixo diacrônico, que é um eixo da presença de um passado no presente, como se essa tradição fosse mais interessante e pudesse justificar. Mas esse eixo como eixo de sujeitos que pertence a determinados contextos, mas que às vezes esse passado ele é um fluxo de sentido dentro da narrativa dele. É um fluxo de sentido dentro da história dele. Então, eu costumo dizer que a gente tem três perspectivas ali de compreensão teórica desses métodos teórico-crítico, né? Que eu vou projetar aqui. Tinha um chat aqui que é uma pergunta. Nós temos duas perguntas. Legal. Tu tens uma é do Zuluaga, do Gustavo, que é sobre a autoridade do narrador, se o narrador muito novo ou inexperiente, se ele compromete a pesquisa, né, de alguma maneira, quanto à autoridade, né? Então, seria a primeira questão. E a segunda é da Elaine, quanto ao método teórico crítico de interpretação das fontes. Então, ela pergunta como marcar, interpretar os processos de enunciação. Eu acho que é uma questão de caráter até mais da linguagem, né? Não vou dizer linguístico, mas da linguagem de modo geral. Então, como observar essas marcas da enunciação, dos sujeitos, as pausas, né? Então, como chegar a... Agora eu coloco aqui, chegar à interpretação da performance na história oral de vida. Realmente isso é muita coisa, viu, Elaine? Essa é quase um livro para se escrever. Professor, é porque eu viajei agora. Fala do Mas eu vou te dar um exemplo, Elaine. É porque, assim, tem só uma última questão aqui da Aline, tá? Para a gente fechar esse bloco. Só um minutinho, Elaine, por favor. Tá, tudo bem. No momento da entrevista, a Aline está perguntando o que poderia comprometer a performance do entrevistado, né? E o que é que se pode observar. Eu acho que comprometer no sentido de não deixá-lo à vontade, enfim, né? Conduzir de alguma maneira. Seriam essas questões. Tá. Eu vou começar pela da Aline, pelo Gustavo, depois eu vou falar da pergunta da Elaine, porque a da Elaine é bem a que eu estou falando do método teórico crítico aqui, que eu quero dar um panorama para vocês. Um panorama, tá? Aline, o que pode comprometer? Você
investigadora de uma universidade, dependendo de alguns grupos, dependendo de algumas comunidades que você chega, você já pode comprometer, você já está comprometendo a performance do teu entrevistado, percebe? Por que você já está comprometendo? Isso é um a priori, porque ele é o sujeito que está lidando com a comunidade, que ele está fazendo as narrativas dele para aquela comunidade. E essas investigações, então, quando eu chego lá no Pantanal com o gravador, com a filmadora, isso já cria um certo comprometimento da performance do entrevistado, que é algo que você vai tentando deixar mais ele à vontade, né, ao longo das falas, ao longo das entrevistas. Por isso que é legal, num processo de entrevista como esse de história oral, você ter... ver bastante tempo para ele, né? Não ter uma pressa para resolver nada, ou algum compromisso depois, para que ele fique bem à vontade, né? Por quê? Porque aquilo já é uma forma de comprometimento da performance dele. E às vezes algumas pessoas ficam enroscadas naquela câmera, filmando ela enquanto ela está conversando. Por quê? Porque não é do espaço comum dela ser filmado enquanto ela conta uma história, percebe? Então, isso já, de certa maneira, já é alguns elementos que eu acho que você tem que trazer para a tua análise, tem que trazer para os teus sistemas ali de produção de sentido dentro daquela narrativa, né? Então, por exemplo, um entrevistado, ele achou que a gente era do Globo Rural, e a gente esclareceu para ele, não, a gente é da universidade, né? Beleza, e tá, então vamos fazer lá na pousada do meu amigo, entrevista. Eu falei, vamos sim. Aí fomos, depois de uma semana, num lugar combinado com ele e tal. Aí a gente chegou lá, ele acabou a entrevista, e ele falou assim, então, esse pessoal do Globo Rural, quando que vai sair na Globo mesmo, minha entrevista? Então, quer dizer, isso já é uma forma de comprometimento ali, percebe? E no sentido de que, olha, a gente está querendo... E aí a gente esclareceu, falou, não, é para a universidade, para os acadêmicos, ele autoriza. Não. Ele ficou um pouco frustrado, mas autorizou. Uma outra forma de comprometimento, né? Em 89, que eu estava na iniciação científica, eu fui fazer um trabalho de história oral com o meu orientador, que era sobre o golpe de 64 no Mato Grosso do Sul. E era plena eleição do Lula e Collor. E eu fui com um broxinho, né, do Lula. Cara, o narrador ficou lacônico. Por quê? Porque era um cara ligado à ditadura. Depois que acabou a entrevista, que meu orientador viu o broxinho, ele queria me matar. Ele falou, cara, você acabou com a entrevista acabou ali. Presta atenção. Às vezes, você está com um brinco no Pantanal, se você às vezes fosse com um brinco, já era uma forma de comprometimento da entrevista. Porque aquilo, de certa maneira, afrontava alguns valores dos pantaneiros mais tradicionais, percebe? Então, esses são vários signos dessa relação de comprometimento do trabalho de campo. Então, o que você sempre tem que lembrar? Se é o elemento exógeno ali, né, estranho. E aí, o que você tem que fazer é a adaptação de causar menor estranhamento, deixando o teu entrevistado mais à vontade, dentro do possível ali, né? Então, isso sempre vai ter, mas a gente busca fazer redução de danos ali, né? Para o processo de construção de fontes. Sobre a pergunta que o Gustavo faz, né? Se o narrador muito novo e inexperiente cria um certo tipo de comprometimento. Gustavo, o narrador é o sujeito reconhecido e legitimado também pelo próprio grupo. Pelo grupo de social que você vai entrevistar. Então, veja bem, às vezes você está entrevistando um sujeito aqui. Aí você vai falar, tá, acaba a tua entrevista, tá, e quem poderia contar mais história? Vai falar, é aquele fulano. Você vai entrevistar outro sujeito. Quem poderia contar? É aquele fulano. Então, aquele cara é o narrador. Então, eu viajei horas ali, né, no Pantanal para entrevistar o seu Silvério, porque era o cara que era referendado por todo mundo. Todo mundo que eu entrevistava, também falava, não, tem que falar com o Silvério, tem que falar com o Silvério. E aí eu chego para falar com o Silvério e o motorista já me detona logo, né? Quer ouvir as mentiras que você tem aqui para contar para nós. Ora,
Então, esse narrador não se trata muito da idade, até pode ser que essa questão da idade tenha, assim, um certo respaldo, né, uma certa influência, geralmente tem, mas não apenas a idade, é isso que eu estou querendo dizer, né, ou seja, é aquele sujeito que é reconhecido como a voz do grupo, né, a memória, esse sujeito que a gente chama do guardião da memória. Quem é o guardião da memória desse grupo? Quem as pessoas indicam como sujeito que fala pelo grupo e que, de certa maneira, legitima tudo aquilo que é falado. Tá? Então, é esse sujeito que a gente tem que prestar muita atenção nas falas, porque é ele que efetivamente está sendo legitimado pelo grupo. Né? Não significa que a outra entrevista vai comprometer. Não, você vai ter outros dados, outras perspectivas, outras visões, que eu acho que é muito interessante. Mas é muito importante também que você chegue nesse sujeito que é legitimado pelo grupo. E sempre quando você perguntar, você vai ouvir a resposta. Fulano, Beltrano, Ciclano. Tá? Sobre a pergunta da Elane, eu vou colocar aqui, Elane, vou projetar aqui um diagrama que eu fiz para esse artigo, o atributo da voz. Eu consigo projetar aqui, né, Zé? A seta para apresentar, tu tens aí? Tem, né? Seta para apresentar. Embaixo, lá na barra inferior. Apresentar a tela inteira, ok. Achei aqui. Tem que ser uma janela. Isso. Isso, perfeito. Apareceu aqui a janela? Isso, está abrindo, já apareceu. Tá, deixa eu ampliar aqui. É um diagrama que eu fiz. Deixa eu colocar aqui um pouquinho mais ele ampliado. Tá, então, Elane, como que a gente vai entender a performance, tá? O eixo sincrônico, né, que é o recorte do aqui e agora no tempo e espaço. Essa ideia do aqui e agora, ela vem muito com Paul Zumthor. Paul Zumthor era um medievalista que começou a estudar essa questão da oralidade no cancioneiro medieval, e que ele falava que é mais interessante não é apenas os registros escritos, mas é auscultar o texto. Auscultar o texto é tentar fazer aquilo, né, que o médico faz, de encostar ouvido no aparelho para ouvir o teu batimento cardíaco. É mais ou menos isso, é tentar ouvir o texto, aproximar o texto do ouvido para tentar ver o que ele diz além da escrita. E isso é um método bastante intuitivo. Né? Olha aí o Feyerabend, né? O austríaco Paul Feyerabend, que fala muito do método enquanto uma forma de intuição. Né, e de um diálogo desse método com outras áreas de conhecimento. Então, isso que é um eixo sincrônico que está aqui, que é o que eu falo, né, um aqui, agora, um texto enquanto uma produção de sentido ali. Né? O eixo diacrônico, que é uma perspectiva de compreensão do texto ao longo do tempo. Né? Então, aqui o eixo diacrônico é mais ou menos aquilo que eu colocava do Câmara Cascudo, né, que foi muito absorvido pelos estudos literários como uma possibilidade de interpretação da chamada literatura oral. O próprio Paul Cébillot, que no século XIX cunha esse termo, ele falava assim, a literatura oral é uma literatura de pessoas que não sabem nem ler e nem escrever. Né? Ele já meio que assim, né, desmerecia o próprio sujeito narrador, como se para você produzir literatura oral você tivesse que ser analfabeto. Não, muito pelo contrário. Né? A literatura oral ela sempre coexistiu com a escrita. Né? Mas é mais ou menos o que coloca esse eixo diacrônico, quer dizer, é um texto que busca uma linearidade no tempo e no espaço, portanto, constitui uma hierarquia de textos, em que o texto mais antigo tem maior valor em relação ao mais novo, e uma lógica sistêmica do texto escrito, ou do texto transcrito, ou do texto apropriado pela sua própria escrita, né, que tem a ver muito com o anonimato do texto, né, a antiguidade do texto, a relação do texto em sua tradição, que é aquilo que eu falo do eixo diacrônico. No eixo sincrônico, né,
o que a gente entra como as perspectivas de estudos e de interpretação da performance? A própria chamada, o próprio chamado estudos culturais, né, ou os culturalistas. E o que trazem os culturalistas enquanto uma compreensão para esses textos orais, né? Primeiro de tudo, uma lógica dicotômica que traz os estudos culturais no sentido de uma relação, né, de margem e centro, né? Então, quer dizer, os estudos culturais, eles sempre colocam essa discussão, né, entre os textos culturalmente tidos e aceitos, que são dentro da perspectiva do cânone, e aquilo que está para além do cânone, aquilo que está num sentido à margem, num sentido periférico mesmo do texto, né? Então, sempre trabalha o texto dentro dessas perspectivas. E, ora, os textos narrativas orais como um texto à margem daquilo que é o cânone que é escrito, né? Então, sempre traz essas perspectivas dicotômicas, que você pode observar na própria performance, no próprio aqui, agora da narrativa, ou seja, nessa sincronicidade do texto. A outra relação também que a gente observa dentro dessas questões da performance diz respeito a essas relações de poder estabelecidas no próprio texto. Quer dizer, quem é a verdade? Ou como se constrói essa verdade a partir do texto, né? E isso parece que é um ponto crucial dentro das relações de oralidade, né? Porque essa relação de verdade vai estar lá em Ilíada e Odisseia, por exemplo, né? Quando os nobres que falavam em praça pública eram os sujeitos da verdade, os deuses eram a verdade, e o aedo, o que contava e compunha histórias, também era a verdade, né? Então, a verdade é essa relação de poder. Então, a autoridade do narrador que eu estava falando, né? Quando você chega no espaço de construção de performance e de produção de fonte, que você se depara com o narrador, e esse narrador ele tem o processo de construção da autoridade dele. Aquilo é a própria relação de poder, que está sendo estabelecida no jogo narrativo, ao interno da própria performance, e que é uma perspectiva cultural de compreensão desse sujeito, né? Qual é, no caso aqui que eu aponto, o grande problema dos estudos culturais? É a relação de descentramento, né, de tirar o olhar do cânone para o oral, do escrito para o oral, colocando o oral como um novo centro de perspectiva cultural, percebe? Então, isso quem aponta é o Alberto Moreiras, na Exaustão da Diferença, que é um livro muito bacana, né, que ele fala que os estudos culturais desbancaram os estudos literários, mas, ao mesmo tempo, criaram um novo centro de cânone, um novo cânone que seriam as populações periféricas, as populações marginalizadas, percebe? Então, isso acaba sendo o risco do culturalismo, né, do culturalismo exagerado, como se, por exemplo, no curso de letras, estudar Machado de Assis fosse uma afronta aos estudos literários, percebe? Nos dias de hoje. Tamanha a proporção que os estudos de populações periféricas, marginalizadas, tomaram nos estudos literários. Então, ele fala dessa inversão. Então, o risco de se criar um novo centro a partir dessas perspectivas culturalistas, tá? Mas a abordagem culturalista, ela ainda traz alguns elementos muito interessantes, muito significativos da compreensão dessa performance. Então, entender o sujeito em sua cultura, o sujeito como uma pessoa que vai atualizar os sentidos do grupo, atualizar os sentidos da comunidade. E aí eu coloco uma terceira abordagem, né, sincrônica, culturalista, diacrônica dos estudos literários, uma terceira abordagem, que ela é transversal, que é a chamada abordagem cartográfica, que vem uma cartografia, aí pensando muito no Deleuze e Guattari, né,
que diz respeito, sobretudo, a esse espaço do produzir a fonte, do fazer a fonte. Nesse espaço da abordagem cartográfica, você, enquanto autor, o seu papel ali na produção dessa fonte conta, né? Por que que ele conta? Porque você é o elemento estranho que está ali confrontando efetivamente o seu narrador, o seu entrevistado, né? E qual é o processo que você estabelece com ele? Tá? Então, essa processualidade, aquilo que eu estava falando, né? Quando o motorista vem e diz, ele quer ouvir as mentiras, eu já estabeleci com ele uma relação processual. Independente da minha vontade, mas é uma relação processual ali, que deve ser tratada e que deve ser observada ao longo daquela fonte produzida, né? Então, essa abordagem cartográfica, ela pensa muito, por exemplo, na tradição, como a tradição atravessa o presente, né? Não é apenas o aqui e agora do acontecimento, mas como essa tradição atravessa o presente e como que esse presente ele é ressignificado pelos seus próprios sujeitos, criando com isso uma ideia de construção de pensamento, de conhecimento que é rizomática, né? Que é aquela ideia de radículas, de raízes que vão se interligando por debaixo da terra, estabelecendo uma grande conexão entre diferentes culturas, uma grande conexão entre diferentes espacialidades e de diferentes temporalidades, tá? Por isso que ela torna-se rizomática e ela torna-se, portanto, um sistema acêntrico, né? De não perspectiva de um determinado centro legitimado de produção, mas de um processo de produção de sentido e um processo de produção do conhecimento, né? Então, Elane, isso acabam sendo essas três perspectivas que eu aponto no processo teórico crítico de compreensão dessas fontes orais, de compreensão dessas narrativas, tá? É bem resumido aqui mesmo para você, como Zé disse, mas isso daria um curso só para explicar cada uma delas. Eu acabei ficando sem fôlego aqui, de tão resumido que foi. Não, professor, muito bom, muito obrigada. A gente vai partir para uma pesquisa logo, né, de entender as transformações, de entender as transformações, né, que ocorreram em determinado espaço, a partir da cultura e da memória de um povo aqui em torno de um rio, né? Então, essas transformações socioespaciais, e aí entra a questão cultural, a questão política, né, socioeconômica, e aí a gente tem muita preocupação nesse processo teórico crítico, né, de interpretar essas fontes, como a gente vai fazer essa marcação, né, da performance, porque a gente vai para a história oral de vida, né? Vai ser o nosso método, a gente vai precisar da etnografia, e aí como a gente vai marcar isso a partir da fala, levando em consideração que o silêncio, às vezes, fala mais do que... O rio hoje é um rio que está meio morto, o rio atravessa essa comunidade, que dá nome para a comunidade, e a relação da população mudou completamente com o rio, né? Então, era uma inquietação que a gente tinha. E o mais bacana é que tu trazendo essa concepção de rizoma, do Deleuze aí, do Guattari, ontem teve uma equipe que apresentou um seminário sobre Deleuze e Guattari, né? E as coisas vão ficando cada vez mais claras, assim. É muito bacana, muito bom. Obrigada, viu, professor Frederico e também Zé Guilherme. Obrigada. Elane, tem esse artigo que eu indiquei aí, eu não sei se você ficou passar, Zé, para eles, eu fiz algumas indicações de obras, tem artigo Atributo da Voz. Sim. Está na revista da POL. Ali eu faço uma explicação mais pormenorizada, não tão sintetizada como eu fiz agora aqui para vocês, tá? E talvez eu acho que ali você pode ter alguns elementos mais diferenciadores dessas relações metodológicas. O que eu quero discutir é que
um método não exclui o outro na tua abordagem, né? Mas é muito importante, por exemplo, que a performance ela seja observada, coisa que eu vejo que na diacronicidade tem uma autonomia do texto em relação à voz. E aí a performance deixa de ser entendida, deixa de ser analisada, interpretada. Deixa eu só acender a luz aqui um pouco, mas podem ir falando aí. Tá. Obrigada, professor. Eu acho que é importante a gente observar também, Fred, que exatamente por ser rizomático, né, a proposta ser rizomática, você é tentado a falar de muita coisa, né? Então, você acaba... eu acho que isso tem muito, às vezes, do orientando, de quem se propõe a escrever uma dissertação, uma tese, que parece que você quer falar de tudo, né? Mas é aí que a gente tem que ter noção, creio eu, corrija-me, Fred, quando você parte para uma concepção acêntrica, você tem que ter consciência de que, por ser assim, você tem que colocar limitação. Então, talvez nos leve muito mais a entender o processo como uma ficção. Eu estou produzindo uma ficção, algo que está circunscrito a um construto, né? Então, todos os trabalhos que eu faço é um construto, né? Eu não vou querer esgotar, até porque eu poderia até fazer ad eterno. Eu me lembro muito do trabalho da Ana Marinho, né? A Ana Marinho ela trabalhou com um narrador, né? Eu me lembro que eu estava chegando, foi o doutorado na Paraíba, ela estava terminando, mas ela trabalhou com um narrador que era um tocador de coco na Paraíba. E ela fez uma tese de 400 páginas, né? Se fizesse vontade, ela ia ter 800, 900, 1.000 páginas, por aí vai. Mas a gente precisa fazer um recorte, né? Exatamente porque a gente tem que chegar à seguinte limitação. Tem muita coisa para falar, mas eu vou ter que falar nesse momento só disso aqui. Ponto. Né? Então, eu tenho que fazer a minha construção, eu tenho que fazer a minha ficção, porque outros virão para fazer outras ficções, no sentido da ficção como uma construção, né? Eu acho que isso é importante a gente destacar, senão a gente vai pirar o cabeção, né? Porque, realmente, o rizoma ele te leva a muitas raízes. Se você não tiver limitação, você se perde. Acaba sendo até panorâmico, às vezes. Tá? Só para você comentar logo de uma vez, assim, Fred, tem uma questão posta pelo Franci Orles, que é quando, se porventura ocorrer um comprometimento da performance do narrador, né, de alguma maneira houver uma, entre aspas, uma contaminação, uma condição, o que o pesquisador tem que fazer depois disso? Ele vai descartar os dados ou ele vai fazer uma seleção nesses dados? Olha, a gente descartou naquele caso do Prost, porque ele era muito evidente, né? A coisa toda do Lula, que comprometeu a fala do narrador, né? Ele ficou acuado, né? Então, e isso, para vocês terem, eu citei esse exemplo, para vocês terem a dimensão de como, às vezes, como a gente está vestido, tem a ver muito com os resultados que a gente vai ter da própria entrevista. Né? É muito importante esses detalhes, né? Esses detalhes de como que você vai para campo para fazer o trabalho seu de campo, né? Não que a gente tenha uma neutralidade, porque essa neutralidade não existe, mas a gente não tem uma afronta. O broche era uma afronta naquele momento, né? Era uma afronta. Então a tendência mesmo aquilo foi do descarte. Agora, em alguns momentos você consegue tirar uma passagem ou outra ali das coisas que também se salvam, né, ao longo da entrevista, que você também vai filtrando, porque a tendência do narrador, e o narrador é o sujeito da autoridade, a tendência do narrador também é se impor na entrevista, né? Então ele vai chegando mais tímido, mas às vezes ele vai crescendo ao longo da fala dele, e ele vai se impondo ao longo da fala dele. Isso é legal, você vai ver que é o momento mesmo da entrevista, né? Sobre isso que você colocou, eu gostaria de comentar, né, dessa peça ficcional nossa, que nós somos também uma representação. E aí, eu só quero fazer uma distinção, claro, uma ficcionalidade, entendi o conceito que você colocou,
do arranjo, né, narrativo que a gente está construindo a partir do trabalho de campo, mas vamos pensar os dois princípios miméticos da ficcionalidade e da representação, né, da ficção e da representação. A ficção é a linguagem que, no trabalho dialético de imitação do objeto, ela se distancia daquele objeto imitado. Ela cria um certo distanciamento. A representação é um trabalho de linguagem dialético que, com o objeto representado, ela adere ao objeto representado. Então, passa a ser representação a partir do momento que eu falo aqui, eu sou aquilo que está na linguagem. Eu sou aquilo que está na linguagem. E aí o sujeito é a representação, né, nesse trabalho cartográfico, e você também é a representação de sujeito dentro desse trabalho cartográfico. Tá? Então, é claro, e isso é muito importante, porque dessa questão de Deleuze e Guattari, que eu fui numa banca, que o rapazinho falou assim, mas eu só li os 3 primeiros volumes do Mil Platôs, que a tese dele foi o método cartográfico, né, sobre o hip hop. Aí eu falei assim, nossa, que bom que você soube os 3 primeiros volumes, senão ia ser só zen, a sua tese, ia surfar, né? Porque a tendência realmente é essa, né? É a gente ir pegando um plano, pegando outro plano e tal. Agora, o que eu vejo ali como considerável dentro desse processo dos Mil Platôs é você não ficar só no papel do intérprete culturalista, né? Do cara que está, eu estou interpretando aquela cultura, como se eu, naquele momento da performance, não fosse parte daquilo também. Que eu também não tivesse uma representação naquele processo também. E é muito legal porque a gente tem essa representação nesse processo. Só que, como o Guilherme falou, é claro, eu não posso ficar divagando muito sobre essa representação. Eu acredito também que essa representação se dá em relação ao tema proposto por você dentro daquela entrevista. Né? Então, ali, para mim, entra muito essa questão de você saber fechar. Tem mais uma questão aqui da Vianza, né? Não, ele, é o Franciorles, porque é o nome ficcional dele. Tá. Não é social, é ficcional. Ficcional dele. Olha, nós vamos ter que encerrar, infelizmente, né? Já são 18h05, mas eu abro espaço para tu fazer as considerações finais, Fred, né? Fique à vontade, por favor. Olha, eu quero, assim, agradecer vocês demais. Peço desculpa por alguns deslizes mesmo de conceituais ou teóricos que possa ter cometido aqui ao longo da minha fala, né? Eu acho que, assim, a mensagem básica que eu quis passar é essa, né? O trabalho de campo, ele tem que ser pensado, ele não é porra louquice. Isso é algo que a gente tem que deixar muito claro para os nossos alunos, né? Os pesquisadores mais experientes sabem, claro, perfeitamente disso, mas principalmente os nossos alunos, não é chegar com um gravador ou uma câmera na mão e sair filmando e achando que vai fazer uma... Não, a coisa toda é pensada, planejada, é roteirizada, né? E tem todo esse... E às vezes o trabalho não sai muito bem do jeito que a gente quer, então é importante a gente entender isso daí também, ou o resultado também não é aquilo que a gente espera, mas tudo, eu vejo muito dentro dessa perspectiva da processualidade, como que essas fontes são construídas e filtradas ali ao longo do projeto. E é muito legal que você, dentro da sua interpretação e tal, você veja essas vozes, né? Valorize esses autores, valorize esses narradores, né? Essa legitimidade de quem está falando ali. Acho que, na síntese, o que tem que ficar mesmo dessa proposta acaba sendo isso daí. A gente está falando dentro de um papel da universidade que quer compreender uma forma de conhecimento que a gente não tem. Né? Como retomando Silvério, a gente não tem nos nossos livros, né? Mas que ele tem enquanto experiência de vida. E essa experiência é muito útil para nós. Né? São saberes convergentes, são saberes que agregam.
né? E não são dicotômicos. Então, acho que era isso daí, né, mensagem. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo aí da nossa tarde de sexta. Tá. Alguém gostaria de se manifestar? Mais alguém para a gente encerrar? Tá, então a gente só tem a agradecer, tá, Fred? Muito obrigado mesmo. Foi uma excelente maneira de nós nos reencontrarmos, né? Inclusive através de uma conversa acadêmica, mas muito leve, muito tranquila, né? Eu acredito que loas para nós, né? Sem falsa modéstia, mas nós trabalhamos com esse outro, nós nos desafiamos a trabalhar com oralidade, então eu sempre digo, quando alguém pergunta, professor, qual é a diferença entre oral e escrito? Eu me lembro muito do Benjamin também, né? Que ele diz que o texto escrito ele é solitário e o texto oral ele é solidário, né? A gente não fala para a parede, a gente sempre fala, por mais que as pessoas não queiram ouvir, façam ouvido de mercador muitas vezes, mas sempre tem que ter um interlocutor. E isso é o grande desafio do nosso trabalho, né? Essa interlocução que nós não temos, como nós vimos agora na fala muito oportuna do Fred, nós não temos uma fórmula. Nós temos caminhos e experiências que apontam para esses caminhos e que cada vez mais elas devem ser somadas, porque, primeiro, que a fala é muito diversa, a linguagem é muito diversa, né? E depois a gente tem um mundo todo aí para conversar e falar o resto da vida, né? Então, isso é muita coisa. Ainda bem, né, que nós temos o mundo todo para o resto da vida. Seria muito triste se fosse muito simplório. Tá? Então, valeu, Fred. Muito obrigado. Eu agradeço. Obrigado aí pela oportunidade e estou à disposição. Mais adiante, se vocês quiserem trocar ideia. Assim que tiver mais novidades sobre essa questão do Comitê de Ética, eu passo para vocês. Mas a coisa também agora, lembrando aqui, retomando aqui na minha mente, está para ser modificada. E isso vai dar uma margem legal de liberdade também para a gente fazer as pesquisas. Legal, a gente pode até marcar um outro encontro do segundo semestre para tratar dessas questões, que elas são muito necessárias, né? São necessárias. Né? Legal. E vamos mantendo contato, ver o que a gente pode, a partir da fala de hoje, ir construindo solidariamente, né? Inclusive propostas, projetos, enfim, né? Encontros, né? Sempre são oportunos. Tá bom? Gente, obrigado aí, pessoal. Obrigadão também, muito obrigado. Muito obrigado a presença de todos e de todas, né? E a gente vai encerrando por aqui. E lembrando que na próxima sexta nós teremos o encerramento do nosso Putirum, que é quando eu vou falar, inclusive, de pesquisa colaborativa. Tá certo? Então, valeu, Fred. Grande abraço. Obrigado. Gente. Até mais. Boa noite, bom final de semana. Vocês também. Sextou. Você pode encerrar a gravação